Olá, tudo bem? Dando sequência no nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, livro esse que está aí na sua tela. Eu sempre faço a referência, no início das nossas aulas, dizendo que esse livro está disponível lá no site unificacionista.com. Você acessa a seção Literatura. Este e outros livros estão à sua disposição para acessar, poder ler online ou mesmo fazer download. E nós temos todas as outras aulas gravadas, as aulas anteriores, tanto do primeiro capítulo, quando estudamos Teoria da Imagem Original, várias, dezenas de aulas, e agora essas aulas que já estamos fazendo do capítulo 2, com o título Ontologia, uma Teoria do Ser. Todas as nossas aulas já estão gravadas, disponíveis para você no nosso canal do YouTube, por isso eu sempre menciono aqui, Faz a sua inscrição no canal para você receber ali o sinal quando tiver um novo vídeo e também dá a sua curtida ali, É muito importante isso daí. Mas vamos lá, dando sequência no estudo, nós já estamos começando agora nessa aula o item 2 do capítulo Ontologia, que nós vamos estar tratando sobre ser conectado. Aqui a primeira pergunta, o que é um ser conectado? Basicamente, eu trouxe um gráfico antes de entrarmos nos textos e fazermos as leituras e reflexões como a gente sempre faz nas aulas anteriores. Eu trouxe aí uma imagem a título de lembrar, rever aquilo que eu mencionei na primeira aula desse capítulo, na introdução sobre ontologia, quando eu mencionei fazendo ali um paralelo com a própria estrutura do capítulo 1 do livro, a teoria da imagem original, e essa nomenclatura ou essa caracterização que o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação faz sobre o ser, onde a gente tem essas duas definições, esses dois conceitos. Ali você pode observar um ser de verdade individual, nós falamos isso na aula anterior, nas aulas anteriores, e detalhei, expliquei ali de uma forma bastante sucinta na aula da introdução. E aí, como eu mencionei, a partir dessa aula nós vamos estar falando sobre o ser conectado. Esse gráfico, basicamente, é para fazermos uma referência ao primeiro capítulo. O primeiro capítulo da Teoria da Imagem Original, quando estivemos estudando sobre Deus, nós também fizemos essa divisão. O capítulo tem uma parte tratando sobre o conteúdo da imagem original, aonde a gente se debruçou sobre os atributos, o estudo dos atributos de Deus, os atributos da imagem original, e ali nós falamos sobre as características de Sun-San, Hyun-San, detalhamos com os seus aspectos mais internos ou menos internos, como Sun-San interno, intelecto, emoção, vontade. Falamos também sobre os aspectos ali de ideias, conceitos, leis e princípios. Tudo isso é muito importante o entendimento, por isso eu sempre falo, não assistiu aquelas aulas? Estão disponíveis, assiste. Se ficou ainda dúvidas, tranquilo, volta lá, assiste de novo, se debruça sobre o livro, e aí você vai melhorando e lapidando o seu entendimento sobre aquele conteúdo. Falamos também sobre o Hyun-San, o aspecto mais dando a origem, ou sendo o precursor da estrutura do universo material, quando nós falamos do Hyun-San, dizendo que seria a base para a energia, para a existência material, e também contendo potencial para um ilimitado número de formas. Mas enfim, aqui é só a título de revisão. Então esse seria o aspecto conteúdo da imagem original. Eu coloquei aí nessa imagem para você entender que toda essa parte que a gente analisou nas aulas anteriores aqui já da ontologia, quando estudamos sobre o ser de verdade individual, basicamente nós fizemos a mesma coisa. Nós vimos a replicação, a aplicação, a identificação de todos esses atributos que eu mencionei, Sun-San, Hyun-San, etc., etc., agora nos seres existentes, em todos os seres do universo. E agora, quando nós estamos entrando num ser conectado, essa característica do ser existente, de todos os seres existentes, como um ser não apenas de verdade individual, ou seja, não apenas um ser possuidor daquelas características todas que a gente já estudou. Mas a gente vai observar agora o aspecto de relacionamento. Por isso que a gente faz essa referência, o livro faz essa referência, essa definição de todos os seres existentes como um ser conectado. E nós vamos seguir bastante a parte 2 do primeiro capítulo da Teoria da Imagem Original, quando nós estudamos ali a parte de estrutura, falando sobre os relacionamentos, nós falamos sobre, por exemplo, ação dar e receber, nós falamos das posições necessárias para o estabelecimento da ação dar e receber, posição sujeito, objeto, nós falamos das consequências, quando existe essa polaridade entre uma posição sujeito e objeto,
e essa ação dar e receber entre essas posições, o que vai acontecer? Tendo um propósito comum e gerando um resultado, vai surgir o que a gente definiu, conceituou longamente, através de várias aulas, as bases de 4 posições, né, os tipos, todas as nuances, e depois também finalizamos ali o capítulo falando sobre ação, origem, divisão e união. Basicamente, então, esse gráfico aí é só para você entender, para você conseguir racionalizar o porquê que o livro faz essa distinção em ser de verdade individual e ser conectado. O mesmo ser. O ser humano, ele é o quê? Olhando as suas características, os seus atributos de forma individual, nós estamos olhando para ele como um ser de verdade individual. A imagem, criados à imagem, à semelhança da imagem original. Criados à imagem do ser Deus, ok? E agora falando também desse mesmo ser humano, né, pegando o ser humano como exemplo, tá bom? Isso se aplica a todos os seres da criação. Mas tomando o ser humano como exemplo, eu disse que ele é um ser de verdade individual porque eu analisei essas características, um sangue e assim por diante. Mas quando eu observo ele no aspecto de relacionamento com outros seres humanos ou com os outros seres da criação, com todos os seres existentes, aí eu vou observar ele a partir da perspectiva ou da definição como um ser conectado, olhando e analisando também aquelas regras, aquelas leis, os funcionamentos que a gente já estudou no capítulo anterior, como a ação do dar e receber, a base de 4 posições, a ação, origem, divisão, união e assim por diante. E as suas aplicações práticas com bastante detalhe, tá bom? Mas assim, é um gráfico só para a gente relembrar e conseguir associar uma explicação que eu fiz bastante sucinta lá na primeira aula, introdução da ontologia, mas que agora, nessa mudança para o item 2, o ser conectado, eu achei pertinente a gente fazer essa revisãozinha, né? essa lembrança dessa associação que a gente fez lá no início. Ok? Deu para entender? Agora vamos ao tema propriamente. Então nós vamos estudar primeiramente um ser conectado, visto a partir do ponto de vista da estrutura, beleza? Vamos ao texto então. Cada ser de verdade individual contém dentro de si mesmo os elementos correlativos de sujeito e objeto centrados no propósito. E esses dois elementos estão unidos através da ação dar e receber. Além disso, um ser de verdade individual também pode formar um relacionamento de sujeito e objeto com outros seres de verdade individuais, onde podem se engajar em ação dar e receber. Nesse relacionamento, o ser de verdade individual é chamado ser conectado. Parênteses aqui. Bom, então você está vendo aí uma série de conceitos que a gente já trabalhou com eles. Então é óbvio que eu não vou voltar a fazer toda a explicação básica e elementar que a gente fez bem detalhadamente nas aulas anteriores, estudando no capítulo 1, Teoria da Imagem Original, ok? Eu estou partindo do pressuposto de que você já tem conhecimento, já assistiu aquelas aulas, né? Então, fica a dica novamente. Se não assistiu, assiste lá. Assistiu e ainda tem dúvida? Volta a assistir sem problema nenhum. Então, estão todas disponíveis lá, tá bom? Seguindo ali. Em outras palavras, quando um ser de verdade individual, quando um ser individual que tenha formado uma base de 4 posições interna entra num relacionamento com um outro ser, uma outra individualidade, uma outra entidade, né, para formar uma base de 4 posição externa, né, que já são 2 entidades independentes. Este ser individual, um ser de verdade individual, forma uma estrutura que se assemelha à estrutura de 2 estágios da imagem original e é chamado um ser conectado. Talvez você esteja confuso se você não assistiu às aulas anteriores, né? Fica um pouco difícil de acompanhar. Fica sim, porque a gente já trabalhou esses temas. Se ficou dúvida, assiste as aulas novamente. Se não assistiu, estão todas elas, né, denominando ali, quando você entra ali no nosso canal, todas elas têm já na primeira telinha o título e a sequência, estão numerados. Então, é bem fácil você se localizar e conseguir atualizar alguma informação que ficou pendente, não ficou muito clara, né? Beleza? Show de bola? Então, uma coisa que ele está falando ali, eu deixei alguns grifos, e a gente vai trabalhar em cima desses conceitos. Por isso eu sempre digo, você está com o seu caderninho na mão, a caneta, anota. Esses grifos são as dicas com as quais, os temas com os quais a gente vai continuar trabalhando, né? O texto é grande, é longo, ele já mencionou vários aspectos que nós já estudamos, então talvez pode passar assim um pouco despercebido. Então a dica basicamente é ali, ó, os elementos correlativos de sujeito e objeto centrados no propósito. Quando nós estudamos ação dar e receber, né, quem assistiu essas aulas, né, vai lembrar.
a gente se debruçou bastante sobre essa questão e demos bastante ênfase para explicar que a ação dar e receber, ela demanda, ela precisa, são ingredientes fundamentais e essenciais para que a gente denomine essa ação de dar e receber. Tem que ter posição, sujeito e objeto. Tem que ter um propósito que seja comum a esses dois elementos, né, para que essa correlatividade, para que esses elementos se tornem realmente elementos correlativos. Beleza? Dica fundamental, porque a gente vai usar isso na sequência dessa aula ainda, tá bom? Vamos lá, passando na tela seguinte, até coloquei, né, uma imagem ali para você lembrar, né, para a gente começar a lembrar. A imagem visual, o gráfico visual nos permite recordar com mais facilidade, né? Se a gente fica só na leitura, é lógico que fica um pouco mais cansativo e difícil de entender. Mas vamos seguindo aí. Então, quando um ser individual, perdão, ali nós já estamos passando para o aspecto de analisarmos o ser conectado a partir do ponto de vista do propósito, dando ênfase nesse ingrediente fundamental, essencial, para determinar esse relacionamento entre os seres existentes. Essa conexão, né? Essa característica que vai dar esse perfil de um ser conectado para todos os seres existentes. Então, por isso, a gente vai observar a partir do propósito agora. Então, quando um ser individual é visto como um ser com propósitos duais, ou seja, todo ser, toda existência possui um propósito para o próprio indivíduo e um propósito para o todo. Um parênteses aqui, eu inclusive trouxe um gráfico que ele é muito conhecido para quem já estudou, está estudando, ou pretende estudar a parte teológica, né, do princípio divino, livre exposição do princípio divino, na sua parte gráfica, ali na sua parte didática, a gente tem inclusive esse esqueminha ali mostrando, né, todo ser possui esse propósito dual. Ele possui simultaneamente, concomitantemente, essa existência com um propósito para si mesmo, para manutenção da existência do próprio indivíduo, como também ele tem um propósito voltado para o todo, para um grupo maior, para o grupo ao qual ele está inserido, ou com o qual ele se relaciona, né? Mas a gente vai ver isso por partes, com calma, tá bom? Vamos seguindo lá então. Então ele pode ser chamado, a partir de então, um ser conectado. Seu propósito para o indivíduo é manter sua existência e desenvolvimento como um indivíduo. Já mencionei isso ali, não vou me estender nessa discussão. E seu propósito para o todo é viver para a existência e o desenvolvimento do todo, do grupo, da comunidade, se é o ser humano, ou do grupo, ou da estrutura, se for um elemento do reino mineral, por exemplo. Enfim, a gente vai exemplificar? Vamos pegar mais adiante alguns exemplos aí. Mas vamos seguir aí na leitura. Então, como exemplo, né, desses propósitos duais, como eu mencionei, vamos considerar alguns aqui que o livro traz. Eu não trouxe todo o conteúdo e também nem todas as citações do livro. Eu fui, como eu sempre faço nas aulas anteriores, vocês se lembram, eu já mencionei isso. Eu sempre trago trechos do livro, por isso eu sempre deixo a recomendação. Depois, com o tempo, você vai lá, acessa o livro, faz download, enfim, a forma como você quiser. E aí se debruça sobre o tema que a gente estudou aqui, você vai ver que tem algumas partes que eu não trouxe. Sim, por isso eu já digo aqui, não trouxe todo o conteúdo. Mas são algumas exemplificações ou algumas argumentações que vão ser fundamentais, talvez, para a exemplificação do que a gente está mencionando, sim, mas por causa do tempo que a gente se propõe a fazer essas aulas, eu acabei abrindo mão de trazer todo o conteúdo para dar ênfase nas partes que eu acredito serem mais importantes, né? E é sobre elas que eu vou dedicar um pouco mais de tempo aqui no que diz respeito a facilitar o seu entendimento, tentar uma explicação de uma forma mais didática, tá bom? Então vamos lá, ele trouxe aí alguns exemplos e eu trouxe ali. Então, exemplos de propósitos duais. A gente vai considerar, por exemplo, o sistema do mundo criado, que se estende desde o nível de partículas elementares até o nível macrocósmico, ou o nível do universo. Partículas elementares existem para o propósito de formar átomos, mas ao mesmo tempo elas mantêm a sua própria existência como partículas elementares, tá bom? Então é um exemplo ali mesmo no reino mineral, na estrutura mais elementar, na estrutura atômica, né? A gente observa esse propósito dual. Ele tem o propósito e vai ter ações e de acordo com a ciência, as leis físico-químicas vão atuar para a manutenção da existência da estrutura individual, mas também essa estrutura individual ela vai numa relação com outras, formando, e por isso ele vai se tornando um ser conectado, para atuar para o bem dessa nova estrutura
para esse novo grupo, né? No reino mineral a gente não vai usar a expressão grupo, vamos usar essa estrutura, mas para essa estrutura maior que ele passa a compor, né? Átomos existem então para o propósito de formar moléculas, mas ao mesmo tempo elas mantêm a sua própria existência como átomos. Moléculas existem para o propósito de formar células e matéria, mas ao mesmo tempo também mantêm a sua própria existência como moléculas. Células existem para o propósito de formar tecidos e órgãos, mas também ao mesmo tempo mantêm a sua própria existência como células. Átomos e moléculas também existem para o propósito de formar minerais, os quais formam todos os corpos materiais, tal como a Terra. Seguindo na exemplificação, a Terra existe para o propósito de formar o sistema solar, mas ao mesmo tempo ela mantém sua própria existência como a Terra. O sistema solar existe para o propósito de formar a galáxia, mas ao mesmo tempo ela mantém a sua própria existência como sistema solar. A galáxia existe para o propósito de formar o universo, mantendo a sua própria existência como galáxia também. Além disso, o universo existe para o benefício da humanidade, mas ao mesmo tempo ele mantém a sua própria existência como universo. Então, para os seres humanos, né, vamos aí fazer uma analogia, aproximando esses extremos, né, que a gente foi fazendo aí parte a parte, né, um pouco mais próximo ali, mas vamos dar um salto maior. Então, para os seres humanos, o propósito para o todo é existir para o benefício de Deus. Assim, todos os seres criados, desde partículas elementares até o universo, e também os seres humanos, existem como seres conectados com propósitos duais. Então a gente vê que essa interconexão entre o ser humano, todos os seres do universo, existe para a manutenção do próprio indivíduo, mas sempre para um propósito mais amplo, para um propósito maior, ok? Seguindo ali, então aí nesse esquema, eu trouxe esse gráfico do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação exatamente para vocês observarem, né, de uma forma esquemática, essa relação entre o ser humano e o propósito dual de todos os seres do universo, né? Então vocês podem observar aqui que desde a partícula elementar, o átomo, a molécula, né, a Terra, o sistema solar, as galáxias e o universo, todas essas estruturas, e aqui a gente também deu uma resumida, não estamos falando de todos os demais seres, como também temos os animais, vegetais e assim por diante. Mas a gente aplica esse gráfico a tudo, tá bom? Então, façam os seus insights, as suas reflexões. A gente trouxe aqui a título de você entender. Então ele fala ali, ó, todos os seres possuem um propósito que ele está voltado para o aspecto que ele chama Ryun-san, ou seja, seria para a manutenção da própria existência. Então ele vai fazendo essa relação de um nível para o outro, né? Quando ele fala que a partícula elementar tem o propósito de formar o átomo, a molécula, a Terra, o sistema solar, as galáxias e o universo, mas todas essas estruturas têm um propósito interno, que é a manutenção, a criação de um ambiente adequado, propício para a existência do ser humano, da humanidade. E não somente a existência e sobrevivência, mas o usufruto, a apreciação, a alegria, o prazer, a satisfação dessa relação. Por isso nós dizemos que o ser humano é um ser conectado de um grau mais elevado, porque além de estar conectado com todos esses seres, ele também permite, o ser humano é o único ser que permite a conexão de todos os seres por meio do ser humano. Qual é a conexão, por exemplo, da galáxia com o átomo que compõe qualquer coisa que está aí na sua mão? É exatamente o ser humano que faz essa ponte, essa conexão, essa inter-relação. Por isso, o papel do ser humano especificamente é especial. Por isso, o livro Novas Essências dedica um capítulo inteiro, né, no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, onde a gente vai se debruçar mais demoradamente no estudo do ser humano. Aqui a gente só está fazendo essa referência para você perceber essa interconexão que existe entre todos os seres e que, de fato, o ser humano é o potencializador, né, é o catalisador dessas relações. Beleza? Mas enfim, a gente vai detalhar isso no próximo capítulo, tá bom? Então, vamos com calma aí, né? Seguindo, então, agora, nós vamos observar essa definição do que o pensamento de unificação no livro, do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, no capítulo Ontologia, ele vai explicar agora o ser conectado a partir do ponto de vista do relacionamento. Vimos anteriormente aí que a imagem original, lá no primeiro capítulo, existe numa estrutura de 2 estágios. Lembra? Quando nós falamos base de 4 posições, nós falamos base de 4 posição interna, base de 4 posição externa.
Também mencionamos ali uma outra nuance, né, da estrutura da base de 4 posições, que são, bases 4 posições, mantenedora de identidade interna, mantenedora de identidade externa. Também falamos sobre base 4 posições, desenvolvedora interna e desenvolvedora externa. Mas vamos ali o que ele segue, vamos com calma, né? Então ele diz ali dos 2 estágios, ou seja, a base de 4 posições interna e a base de 4 posições externa. No mundo criado, incluindo nós seres humanos, obviamente, nesse caso a gente vai fazer essa referência, né? Eu mencionei isso lá na introdução, né? Ok, ontologia, nós vamos estudar todos os seres, vamos deixar o ser humano um pouquinho de lado, porque vamos dedicar um capítulo inteiro, teoria da natureza humana original, para entender melhor o ser humano. Mas, inevitavelmente, a gente vai sempre usar o ser humano, e tem usado todo momento, né? Como analogia para a gente entender essas características e a replicação dos atributos de Deus na criação. Então, todos os seres existentes existem numa forma semelhante a essa estrutura de 2 estágios que nós estudamos lá no capítulo 1, Teoria da Imagem Original. Eles mantêm bases de 4 posições internas como seres de verdades individuais. Beleza? E enquanto, ao mesmo tempo, formam bases de 4 posições externas com outros seres de verdades individuais. Baseado nessas bases de 4 posições internas e externas, todos os seres existentes estão engajados em ações dar e receber interna e externa. Essa estrutura é a estrutura da existência de 2 estágios. Seguindo ali na próxima tela, depois a gente vai para os gráficos, tá bom? A maneira original da vida humana é formar relacionamentos harmoniosos em todas as 6 direções. Desta forma, uma pessoa está relacionada com outras pessoas em 6 direções. A mesma coisa pode ser dita também sobre todas as coisas. Um ser individual relacionado com outros seres em 6 direções é um ser conectado. As 6 direções de relacionamentos humanos estão ilustradas na figura que eu vou mostrar agora. Mas vamos fazer aqui, antes de... Você está olhando a tela, a gente está vendo o gráfico, mas vamos pensar um pouquinho até aqui o que a gente já falou. Ele mencionou que toda a existência também vai ter replicado aquela estrutura de Deus. As bases de 4 posições, interna e externa. As bases de 4 posições internas são aquelas que a gente mencionou lá na teoria da imagem original, quando nós falamos, por exemplo, sobre Sun, interno, intelecto, emoção e vontade, e o Ryun-san interno, ideias, conceitos, leis e princípios. São atributos duais, Sun e Ryun-san, internos. Por quê? Eles ainda estão lá dentro do Sun de Deus. E eles estabelecem um relacionamento. Existe uma interação. Vai formar aquilo que a gente estudou bem detalhadamente, né? Com o impulso do coração, vai formar o logos, a razão, lei, e o processo de criatividade formar todas as imagens individuais de todos os seres existentes. Né? Não lembra disso? A aulinha está disponível lá, é só a título de lembrança. E depois nós falamos que o Sun estabelece uma ação dar e receber com o Ryun-san. Já chamamos essa relação uma ação dar e receber externa, dissemos que tem um propósito, e aí vai estabelecer uma base de 4 posições externa. Aplicando isso no reino existente, em todos os seres existentes, no reino mineral, vegetal, animal, inclusive no ser humano, a gente identifica isso também. Agora, o mais importante, né, e nessa analogia, ele está usando o ser humano, o livro usa o ser humano como referência, mas como a gente viu na tela anterior, essa capacidade de estar conectado com outros seres também acontece nessas 6 direções. A exemplificação mais notória e que a gente consegue compreender com mais facilidade é o que está aí nesse gráfico, aí, quando ele fala do ser humano fazendo esses relacionamentos tridimensionais. Vocês conseguem observar aqui 3 dimensões? Basicamente ele fala aqui, né, uma relação vertical onde o ser humano, o indivíduo, pode se relacionar de uma forma com pessoas, né, com outros seres humanos, numa relação vertical superior, que seriam, por exemplo, os pais, pessoas mais velhas. E aí, se você expandir isso para outros escopos, continua aplicando. A gente está pegando aí o modelo mais rudimentar e simples da sociedade, que é a família, mas você pode aplicar isso numa escola, numa empresa, numa sociedade, numa nação, enfim. Né? Sempre vamos ter pessoas que vão estar em posição superior, outras pessoas em posição inferior ou subordinada, né? Como ele coloca, inferior tem um sentido meio pejorativo, por isso o livro usa a palavra subordinado, né? Pessoas que estão sob os cuidados, vamos usar, né? Fica melhor assim, né? Estariam numa posição abaixo, né? À frente estaria professores,
ao lado, perdão, atrás os estudantes em relação aos professores. Numa relação de esquerda e direita a gente teria irmãos e irmãs, né? Ou colegas e amigos no que diz respeito ao escopo maior da sociedade, e à esquerda competidores, oponentes, pessoas estranhas, pessoas com as quais a gente talvez não tenha uma relação próxima ou pelo menos de conhecimento. Né? Então basicamente é uma exemplificação gráfica simples para demonstrar essa tridimensionalidade dos relacionamentos. Quando nós falamos da conexão de todos os seres existentes, usando aí no caso o ser humano como exemplo, mas essa regra de tridimensionalidade das relações, dando a cada ser existente essa posição de ser conectado, vai acontecer em todos os reinos, mineral, vegetal e animal. Não vou me demorar, não vou me delongar aqui, para não ficar muito extenso, mas o livro fala, o livro explica, e você mesmo pode fazer os seus insights aplicando essa regra que a gente está aqui usando como referência no ser humano a todos os demais seres, tá bom? Beleza? Sem se estender, vamos avançar. Então, seguindo agora para a visão de um ser conectado a partir do ponto de vista da posição. A fim de que o indivíduo exista, ele necessariamente tem que estar engajado, necessariamente, obrigatoriamente, é ingrediente essencial, sem o qual eu não posso definir esse ser como um ser conectado. Ele precisa estar engajado. Eu dei essa dica, né, para ter tempo de você anotar no seu caderno essa dica, tá grifado, eu sempre digo. Anota porque é dica, tá bom? Então ele tem que estar engajado em relacionamentos de sujeito e objeto com outros seres. Assim, um ser individual existe se colocando numa posição de sujeito ou numa posição de objeto em relação a outro ser. Um ser de verdade individual com essa posição de existência também é chamado um ser conectado. Eu deveria ter grifado aquele entre aspas ali, posição de existência. Por quê? Toda a existência possui, primeiro, uma posição. Ele tem uma posição, ele está dentro de um esquema e ele não está largado ali, não é um sistema que está girando e você está rolando ali num sistema bagunçado. Não. Toda a estrutura do universo possui posição. Todas as posições estão interrelacionadas, conectadas, sempre nas posições correlativas de sujeito e objeto. Por isso eu trouxe ali, né, esse esqueminha para enfatizar bastante. Seja qual for, nós não estamos entrando no detalhamento agora, mas seja qual for a existência, ela sempre vai ter uma posição. Mais adiante, na sequência do estudo desse capítulo Ontologia, nós vamos ver que além de ter uma posição de existência, existe também o que o pensamento de unificação chama de modo de existência. Né? Ele não é só a posição. Então a posição é uma coisa estática, fixa, imutável. Sim, mas a gente tem que perceber que além de posição, ele tem um modo, né? Porque ele interage, ele se relaciona com várias existências. Tem posição, mas não é uma relação única com um único ser, uma única entidade, uma única espécie ou qualquer coisa que a gente possa usar aqui para classificar. Beleza? Mas isso é tema mais para frente, nós vamos chegar lá. Nesse momento eu só estou enfatizando ali o que eu deveria ter grifado, né? E dá tempo para você anotar no caderninho. Então toda a existência, no caso, quando nós olhamos para um ser conectado, a primeira coisa que eu preciso observar é que ele é um ser que tem uma posição. E aí, basicamente, né, de uma forma já para fazer cena dos próximos capítulos, né, já dá a dica, né, colinha para a prova, né, posição basicamente vai estar girando em torno de sujeito e objeto. Basicamente são esses dois, essas duas características, essas duas estruturas, sujeito e objeto, que vão definir o que a gente chama aqui de posição de existência. E mais adiante, quando nós falarmos sobre o modo de existência, nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente sobre essa interconectividade ou intercambialidade, né? Esse interrelacionamento entre essas posições aí polarizadas de sujeito e objeto. Beleza? Vamos seguindo lá. Dialética materialista e interconexão. Ah, bom, então isso daí que você está falando aí, que o pensamento de unificação fala, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação fala, tem a ver com aquilo que a gente explica lá na dialética materialista, né? A teoria do Hegel, que foi também tratada e trabalhada para justificar uma série de situações dentro do marxismo e do comunismo.
É isso aí? Será que é isso mesmo? A gente já fez uma aula falando sobre isso quando estudamos sobre ação, origem, divisão e união. Dedicamos uma aula inteira para falar sobre dialética. Mas aqui tem um ponto muito importante, porque a dialética também usa uma expressão que talvez esteja na sua cabeça aí agora, vagando na sua mente, que é a palavra interconexão. Dialética materialista e interconexão. Bom, então você está dizendo aí que todo ser conectado, tendo uma posição, né, ele tem uma posição de existência, e por conseguinte, mais adiante a gente vai falar que ele tem relacionamento, e essa interconectividade, que eu até já mencionei, né, com todos os demais seres do universo, está justificado. Então a dialética materialista acertou quando usa a palavra interconexão. Será que é isso mesmo? Vamos ver ali? Vamos seguir na leitura então. Em relação ao ser conectado, pode-se criticar o conceito de interconexão, o qual é um dos principais conceitos da dialética materialista. Stalin, por exemplo, enfatiza a interconexão de todas as coisas e rotulava como metafísica a posição daqueles que consideravam as coisas como seres separados. Contrariamente, aí é uma citaçãozinha que a gente trouxe ali, né? Eu trouxe até, inclusive, a referência ali embaixo para você depois consultar se você quiser mais detalhes ou ler o resto do conteúdo. Mas basicamente está ali, ó. Contrariamente à metafísica, a dialética não considera a natureza como uma aglomeração acidental de coisas e fenômenos desconectados, isolados e independentes uns dos outros, mas como um todo conectado e integral, no qual coisas e fenômenos estão organicamente conectados, dependentes e determinados uns pelos outros. Pera lá, então nesse trechinho aí, o Stalin, usando a dialética materialista e usando esse conceito de interconexão, está dizendo praticamente o que eu acabei de falar ao longo de toda essa explicação nessa aula ou nas aulas anteriores, tá certo? É assim que você está entendendo? Parece que é isso aí, né? Nesse trechinho aí, nos dá a entender que a interconexão abrange todos e tudo. Mas na prática, nos pormenores, é assim mesmo que a dialética materialista defende? Vamos seguir ali? Vamos lá. A partir da perspectiva do pensamento de unificação, todos os seres são criados à semelhança das características duais de Deus. Parênteses aqui. E nós detalhamos isso longamente estudando o primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Dezenas de aulas gravadas disponíveis para você assistir falando sobre isso, tá bom? Beleza? Só um parênteses aqui. Seguindo ali. E, portanto, existem não somente como seres de verdades individuais, com essas características que a gente acabou de estudar nas aulas anteriores aí sobre ontologia, mas também como seres conectados, que nós passamos a estudar especificamente com essa aula de hoje, onde eles estão conectados de forma direta ou indireta com outros seres de verdade individual. Tá, aqui, até aqui está parecendo a mesma coisa do que a gente leu ali na citação do Stalin, certo? Vamos seguir. A partir desta perspectiva, consideramos o universo como um enorme e único corpo orgânico. Tá igual esse negócio aí, não tá não? A dialética materialista explica isso em termos de interconexão. Não obstante, a dialética materialista simplesmente reconhece a interconexão de todas as coisas. Ela não pode oferecer nenhuma, de jeito nenhum, não há explicação adequada sobre como essas coisas estão interconectadas. Por quê? Olha o tempo e a quantidade de conversa e de aulas que a gente já gravou falando sobre os atributos de Deus. Quando nós estudamos todas as características ali do conteúdo de Deus, quando nós falamos também sobre a parte de estrutura de Deus, então foram várias e várias aulas. E a gente não ouve nenhuma citação sobre isso, né? O que realmente vai permitir essa interconexão de todos os seres, fazendo com que eles realmente estejam estruturados como um grande sistema orgânico, né? Mas vamos seguindo ali. Além disso, por um longo tempo, os comunistas afirmaram, sobre a base dessa teoria de interconexão, que os trabalhadores do mundo devem se unir para o benefício da revolução. Tal afirmação é um golpe na lógica. Porque, pera lá, então se toda a estrutura está interconectada, você vai justificar o quê? Que uma determinada categoria de seres humanos vão se unir para combater uma outra classe social, né? É aquela história que a gente já discutiu, né? Dedicamos uma aula sobre isso daí, falando sobre tese, antítese e síntese, né? O grande equívoco do conflito ali, né? Da situação onde existe essa polaridade, a negação entre elas e
o surgimento de uma outra coisa que não é nenhuma nem outra, mas assim, o resultado do conflito dessas duas anteriores. Então percebe que essa interconexão, ela existe para quê? Para o conflito, para a luta, para a disputa, para a negação mútua das partes? Porque basicamente essa interconexão no resultado final da dialética materialista tem esse objetivo, né? Mas enfim, a gente já fez essa aula, não vou me estender aqui agora, né? Vamos seguir aí. Em contraste, o pensamento de unificação mantém que cada ser está interconectado com outros seres, centrando em um propósito. Centrando em um propósito. Nós nos debruçamos longamente sobre essa temática estudando teoria da imagem original, falando sobre dar e receber, sujeito e objeto, e a necessidade de o estabelecimento de um propósito comum para que essas estruturas, sujeito e objeto, possam ter, dar e receber. Qualquer outra relação entre posições que não tenha um propósito comum não é dar e receber. Eu lembro até que a gente mencionou, né, dizendo que todo relacionamento é dar e receber? Não, muito pelo contrário. A gente disse o inverso. A gente disse toda ação dar e receber é um relacionamento, mas nem todo relacionamento é dar e receber. Por quê? Porque muitas vezes os relacionamentos são entre elementos sujeito e sujeito. Por exemplo, o professor falando na sala de aula e os alunos falando também. Tem dar e receber? Não, porque o propósito não é comum, né? O propósito é o ensino. Então o professor fala e os alunos ouvem, anotam, enfim, né? Perguntam, questionam sobre o tema abordado pelo professor, etc, etc. Isso permite conexão, complementariedade, propósito comum. Tirou o propósito comum, os dois falando simultaneamente, provavelmente com assuntos diferentes. Tem dar e receber? Tem conexão? Não, às vezes pode até conflito. E é o que a gente vê, né? E conflito é o gerador de desenvolvimento, de progresso, de crescimento. A gente já falou sobre isso, né? Não vou voltar nessa discussão, mas é claro que a resposta é não. Não surge. Não há surgimento, desenvolvimento, uma nova existência a partir do conflito. Beleza? Por isso eu dei essa ênfase. É o tempo para você anotar ali o grifo que eu botei ali, né? Centrando em um propósito. Relacionamento, engajamento, de relacionamento, centrando em um propósito. Interconectividade é algo, então, inevitável, porque todo ser existente está relacionado com outros seres em 6 direções. A gente já mencionou ali graficamente, né? A título de ilustração, acima, abaixo, frente, atrás, direita e esquerda, tá bom? A partir desta perspectiva, o universo inteiro pode ser considerado como um imenso corpo orgânico consistindo de inúmeros seres individuais, os quais estão todos mutuamente interconectados, desde que compartilhem um propósito comum. Se não existe propósito comum, não existe dar e receber. E quando não há dar e receber, não há a manutenção, o desenvolvimento, o crescimento, a evolução, a perpetuação daquela situação, daquela existência, daquela ação, etc, etc, etc. Já falamos demoradamente sobre isso, né? Não vou me estender aqui agora, tá bom? Seguindo aí. Sujeito e objeto. Ponto muito importante, eu vou voltar a isso, falar sobre isso novamente. Por quê? Porque agora nós vamos pegar aqueles conceitos que estudamos bastante, mas ainda eu tenho que dizer para vocês que quando a gente pega sujeito e objeto e joga ele, essa estrutura, no universo, nos seres existentes, nós vamos observar algumas nuances que a gente não citou e não mencionou e não se aprofundou lá no estudo da teoria da imagem original. Vamos esgotar esse assunto aqui hoje também? Não, né? Já estamos fazendo nosso compromisso. Na próxima aula a gente vai voltar a isso, tá bom? É um tema muito importante, a gente vai se debruçar demoradamente sobre essa discussão, mas é importante você prestar atenção, observar, porque vamos trazer conceitos que nós já estudamos e mencionamos lá na teoria da imagem original, mas agora aplicando nos seres criados no estudo da ontologia, nós vamos ver as nuances que essa estrutura sujeito-objeto assume. Por quê? Simples. Olha a diversidade de seres existentes. A classificação taxonômica é a divisão dos reinos que a gente tem, mineral, vegetal, animal, seres humanos. Então, toda essa estrutura, eu não posso olhar para essa questão sujeito-objeto muito superficialmente. A gente tem que analisar de uma forma detalhada e pormenorizada. A gente vai fazer isso, tá bom? Eu só dei o tempinho aí para você, né? Se você não está com o caderno na mão, pega lá e não deixa de anotar as dicas que eu estou dando ali, tá bom? Vamos ler o texto então. Sujeito e objeto. Essa questão de sujeito e objeto,
eu dou muita ênfase porque existe muita confusão, né? Nós temos conceitos, inclusive, da própria filosofia secular, e às vezes o entendimento daquilo que a filosofia fala sobre sujeito e objeto, trazendo isso para a visão que o pensamento de unificação aplica a essa polaridade, às vezes pode meio que manchar, né, deixar meio turva a compreensão e entendimento do que o pensamento de unificação e a própria parte teológica, né, quando nós falamos sobre o livro Exposição do Princípio Divino, do reverendo Dr. Samir Moon, a gente pode ter algumas ideias equivocadas, manchadas por conceitos ou preconceitos, ideias preconcebidas da filosofia, né? Mas é só uma ênfase, um alerta que eu acho importante e pertinente para a gente seguir nessa discussão e no estudo que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos ler o conteúdo. Então, nós já estudamos que um ser de verdade individual tem uma imagem universal, a qual consiste de Sun-San, Hyun-San, Yang e Yin. Falamos isso nas aulas anteriores, já na ontologia, né? Sun-San, Hyun-San, Yang e Yin existem no relacionamento de sujeito e objeto. Beleza? Trazendo já aquele conceito, teoria da imagem original, estudamos sobre isso, quando falamos lá na parte de estrutura, ação dar e receber, nada novo até aqui, tá bom? Um ser de verdade individual, que é um ser criado, está envolvido em outro par de sujeito e objeto, juntamente com Sun-San, Hyun-San, Yang e Yin. Qual par é esse? Esse par consiste de elemento principal e elemento subordinado, ou ser principal e ser subordinado. Esta situação resulta do fato que o mundo criado é temporal e espacial em natureza. Parênteses aqui, como eu acabei de mencionar. A gente, quando fala de sujeito e objeto, fala aí Sun-San, Hyun-San, Yang, Yin, por aquilo que a gente analisou em Deus, show de bola. Ali foi uma explicação fundamental para que a gente possa formar ali uma ideia bem clara, né, sobre como Deus funciona. Aplicando isso no universo, funciona igual? Funciona igual. As regras são as mesmas? São. As leis, conceitos, ideias são as mesmas? São. Mas nós agora estamos aplicando numa realidade temporal espacial. Eu me delonguei explicando, quando estudamos lá na teoria da imagem original, quando estudamos ação, origem, divisão e união, eu me debrucei bastante para mostrar e esclarecer para cada um aí a diferença entre base de 4 posições e ação, origem, divisão e união. Uma estrutura muito semelhante quando a gente desenha ou quando a gente exemplifica ela, né? Eu até usei um modelinho tridimensional que eu tenho, mas agora, vendo no universo, a gente vai ver que aquele conceito, a gente vai poder observar isso de uma forma bem prática. Essa polaridade de sujeito e objeto, nas posições que ele mencionou ali, um ser principal e um ser subordinado, nas diferentes classificações que eu acabei de mencionar, sejam elas taxonômicas, seja a divisão dos reinos, né, como a gente também já mencionou. Mas enfim, vamos, né, só a título aqui de ilustração e exemplificação. Vamos seguir ali. Ó. Por exemplo, os relacionamentos entre pais e filhos numa família, entre professores e alunos numa escola, entre o Sol e a Terra no sistema solar, entre núcleo e citoplasma numa célula, não estão no relacionamento de Sun-San e Hyun-San. Também não estão no relacionamento de Yang, não tem nada a ver, tá? Não aplica Sun-San e Hyun-San, pais e filhos, professores e alunos, e todos esses ou vários outros que a gente poderia colocar aqui, mas ficaria muito extensa a lista, né? Mas todas as relações que a gente observa no universo, nem sempre a gente vai observar, porque o dar e receber e os relacionamentos polarizados de Sun-San, Hyun-San e Yang Yin, eles são essenciais na formação do ser. Mas quando a gente fala da interconexão dos seres, a gente tem que observar outros aspectos. E basicamente é isso que ele está colocando ali, quando ele diz um ser principal, um ser subordinado. Né? Por exemplo, você vai colocar isso dentro do átomo. Do átomo você vai olhar lá, força centrífuga e força centrípeta, atuando entre prótons e elétrons. O que é isso daí? É Sun-San, Hyun-San, Yang, Yin? Não, basicamente é um elemento principal, um elemento subordinado. Um que é ativo, um que é passivo, um que age, um que reage. Basicamente assim, essa questão de principal e subordinado, você pode também usar essas exemplificações, né, de ativo, passivo, agente, reagente, aquele que inicia a ação, aquele que é passivo e vai reagir à ação iniciada pelo outro. Então, basicamente, sujeito-objeto gira em torno dessas características, quando ele está definindo ali um ser principal e um ser subordinado.
beleza? Mas é uma exemplificaçãozinha aqui bem simples que eu dei para ajudar no entendimento, tá bom? Então, esses são relacionamentos de elemento principal e subordinado, ou ser principal e ser subordinado, como eu já mencionei, né? Então, isso demonstra que há três tipos de relacionamento sujeito-objeto em qualquer ser de verdade individual, ou seja, aqueles que a gente já estudou longamente, Sun-San e Hyun-San, Yang e Yin, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre elemento principal, né? Uma existência, e um elemento subordinado, que seria também uma outra existência. Pode ser entre espécies diferentes, a própria espécie, sexos diferentes, sexos iguais, falando já do ser humano, né? Homem, homem, mulher, mulher, homem e mulher, enfim, tá bom? É só para dar uma exemplificada, mas a gente aplica isso a todos os reinos do universo, todos os seres existentes, tá bom? Então, seguindo ali, todos esses se assemelham ao relacionamento sujeito-objeto, como vistos nas características duais de Deus. Então, o funcionamento básico é o mesmo, né? A gente estudou isso de uma forma bastante essencial quando falamos lá da parte de estrutura na teoria da imagem original, falando sobre dar e receber, base, 4 posições entre os elementos sujeito-objeto, Sun-San, Hyun-San e Yang e Yin, mas agora nós vamos aplicar isso na observação do universo, né? Então, as características típicas de relacionamento entre sujeito e objeto são aquelas de central e dependente, ativo e passivo, dinâmico e estático, criativo e conservativo, agente, reagente, extrovertido, introvertido e assim por diante. Então, ali são mais alguns exemplos, além daqueles que eu já mencionei na tela anterior, para ilustrar as possibilidades, as nuances que as posições sujeito e objeto podem assumir na dinâmica dos relacionamentos, sejam humanos ou de todos os seres da criação, de todos os seres existentes. Isso não significa que um elemento principal específico e um elemento subordinado específico deve ter todas essas características a qualquer momento. Às vezes ele pode estar no relacionamento de ativo e passivo, ou extrovertido e introvertido, e assim por diante. De um modo geral, dica, está grifado, anota. Estou enrolando para dar tempo de você copiar. O relacionamento entre sujeito e objeto é o relacionamento de um exercendo domínio sobre o outro e um recebendo domínio a partir do outro. E isso é estático, fixo? Não, ele acabou de dizer, né? Estou dando a dica e dando tempo para você copiar o trechinho ali que eu grifei. Mas ele disse ali, ó, ele vai permanecer? Não, ele muda, é variado. Em determinado momento ele está sendo ativo, mas em determinada outra situação ele vai ser o passivo, e a outra posição vai ser, ou então em relação ao outro ser, ele é ativo num determinado relacionamento, mas numa outra relação com uma outra estrutura, com outro ser, com uma outra pessoa, pegando o ser humano, né, ele pode estar na posição passiva, subordinada, enfim. Existe uma dinâmica de relacionamentos sujeito e objeto, assumindo essas características, sempre a mesma? Não, às vezes dentro da mesma relação, essas características podem mudar. E ao mudar as características, as posições também podem mudar, né? Um exemplo bem bobinho, que se eu não me engano eu dei na aula quando a gente estudou sobre dar e receber, é quando a gente fala, por exemplo, assim, posição sujeito-objeto. Ok, a gente pega pai e filho, então a gente colocaria estaticamente, de uma forma fixa e invariável, que o pai, em relação aos filhos, ou ao filho, ele é sujeito e o filho seria objeto, porque ele é ativo, ele é passivo, o filho é dependente, o pai exerce domínio, o filho recebe domínio dos pais. Mas aí os dois saem e o filho pega e vai dirigir o carro. Nessa relação dentro do carro, o filho dirigindo e o pai do lado com o passageiro, essa posição já não mudou? É uma outra situação? Ele vai assumir qual a característica ali, extrovertido, introvertido, agente, reagente, qual delas? Percebe que a gente tem que encontrar qual é a característica? E você percebe que ao mudar essa característica, essas posições se alteram, mas ainda assim elas permanecem interrelacionadas, interconectadas. Existe correlatividade, existe dar e receber. Beleza? Show de bola? Mas enfim, é a exemplificaçãozinha aqui que eu lembrei da aula quando estudamos ação dar e receber, e também foi o tempo para você poder copiar essa dica que eu estou dando aí na tela, está grifada ali no finalzinho, né? Tá bom? Vamos seguindo aí. Sistema de seres de verdade individual no mundo criado. Então, todo ser existente é constituído de um relacionamento correlativo de Sun-San e Hyun-San. Show de bola, já falamos sobre isso. E Yang e Yin, fizemos uma aula sobre isso.
da ontologia já, né? E agora estamos falando elemento principal e elemento subordinado. Isso será explicado através de alguns exemplos selecionados de seres de verdade individuais em diferentes níveis e se estendendo a partir do cosmos, né, lá no macrocosmo, a questão das galáxias, o universo como um todo, até as menores partículas elementares, e aí a gente já entra no microcosmo, ali, a questão mais estrutural mesmo, né, partículas elementares, átomos, moléculas e assim por diante. Entretanto, por maior que o cosmos possa ser, ele ainda é um ser de verdade individual, ok? Ele consiste do mundo espiritual e do mundo físico, o mundo que a gente chama de mundo terreno. O mundo espiritual é o mundo invisível e o mundo físico é o mundo visível. Esses dois mundos existem no relacionamento de sujeito e objeto, o qual é o relacionamento entre Sun-San e Hyun-San, como no relacionamento entre ser espiritual e ser físico no ser humano. A gente vai se aprofundar nessa discussão agora? Não. A gente já deu uma citada e uma analisada superficialmente lá na teoria da imagem original, ele volta a esse tema aqui. Mas ainda como nós estamos mencionando aspectos do ser humano, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso na parte 3, do capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original, tá bom? Beleza? Então aí basicamente, né, eu trouxe um gráfico lá do livro que ele mostra de uma forma aí resumida tudo isso que a gente falou, né? Ele no livro, inclusive, ele menciona, eu não trouxe, porque ele vai falar de cada um desses elementos, né, os aspectos dessa estrutura de correlação, os elementos correlativos dentro de cada ser de verdade individual em cada nível. Então tá aí, né? O livro ali, se a gente fosse trazer, ficaria vários slides lendo e lendo e lendo. O livro tem toda essa citação e eu trouxe só a imagem para vocês verem as possibilidades, desde a parte mais elementar, como ele menciona aí, eu estou circundando na sua tela, né? A parte elementar ali, a partícula elementar, perdão, né? Passando por todos os demais níveis, né? vai até a parte mais macro, como ele mencionou ali, passando pelo sistema solar, galáxias, universo, cosmos e assim por diante. A composição desses elementos correlativos, esses elementos duais, nas posições sujeito-objeto, e essa inter-relação formando um todo, né, um equilíbrio, né, essa estrutura conhecida como o cosmos, o universo e assim por diante. Né. Mas não vou me estender, como eu falei, a citação e o detalhamento está toda lá no livro, tá? Fica a dica, depois debruce-se, né? Eu peço para você, sempre faça essa menção, debruce sobre o livro, leia com calma e atenção, e todas as exemplificações estão bem detalhadas lá. A ideia nossa aqui é só trazer a ideia principal. E aí, tipos de sujeito e objeto. Então aqui é que a coisa vai ficar um pouco mais longa, mais extensa. O conceito de sujeito e objeto no pensamento de unificação difere em aspectos importantes do conceito de sujeito e objeto da filosofia tradicional. Eu mencionei isso já numa tela anterior. Né? Essa diferença tem que ser explicada. Por quê? A partir de uma perspectiva epistemológica, um sujeito na filosofia tradicional se refere àquilo que faz o processo de cognição, entre aspas, ser humano, né? A consciência, como ele diz ali, ou o ser humano, né? E enquanto o objeto se refere ao que é o objeto da cognição, que nem sempre, na maioria das vezes, na totalidade das vezes, vamos dizer, não é um ser humano. Percebe? Então a visão de sujeito e objeto na filosofia tradicional, ela distingue muito e se restringe muito ao aspecto cognitivo, ao processo de cognição e aquilo que a gente até falou ali de uma forma sucinta quando estudamos intelecto, lá no Sun-San interno, quando a gente falou sobre o processo de percepção, entendimento e racionalização. Então esse processo, ele ocorre numa polaridade de sujeito-objeto? Ocorre. E a filosofia basicamente se restringe, ao falar de sujeito-objeto, a isso. Ela não dá essa conotação mais abrangente que o pensamento de unificação dá às posições de sujeito-objeto aplicadas a todos os seres da criação, a todos os seres existentes. Mas enfim, né, vamos seguir ali. Assim, um objeto se refere a algo que existe tanto dentro da consciência, né, como uma ideia, um conceito, ou fora da consciência, a coisa em si. A partir de uma perspectiva ontológica, ou, no sentido prático, um sujeito na filosofia tradicional se refere a um ser existente com consciência, ou seja, eu não vou sair fora do conceito de ser humano.
está restrito. É o que eu acabei de dizer. É a restrição que a filosofia dá às expressões sujeito e objeto. Enquanto o objeto se refere a um ser com o qual o sujeito se depara, né? Ele vai fazer ali o processo de cognição, observação e assim por diante. Não vou me aprofundar nessa discussão agora, só a título de mostrar essa diferenciação. Em suma, na filosofia tradicional, sujeito e objeto se refere então a um relacionamento entre consciência, né, ou um ser humano, e a coisa com a qual está se relacionando, né? Normalmente um objeto, uma situação, resultado, observável que vai resultar num processo de entendimento, né, de observação, de entendimento e de racionalização, ou a cognição. Beleza? E aí o pensamento de unificação. O pensamento de unificação, os conceitos sujeito e objeto ostentam um significado diferente. Esses conceitos se referem não somente ao relacionamento entre um ser humano e uma coisa, mas também ao relacionamento entre um ser humano e um ser humano, ou um outro ser humano, né? E ao relacionamento também de uma coisa com uma outra coisa. Esses relacionamentos são 4 tipos e a gente vai estudar isso detalhadamente, os tipos de sujeito e objeto que o pensamento de unificação traz, na próxima aula. Então isso já é assunto para a próxima aula, a gente vai dedicar uma aula inteira para a gente entender detalhadamente essa aplicação dessa estrutura que eu mencionei aqui de uma forma resumida, essa polaridade entre um ser principal e um ser subordinado, né? Dando essa outra característica que a gente elencou ali, até algumas exemplificações para mostrar, né? Essas características que vão definir sujeito e objeto em todos os seres existentes. Mas esse, como eu falei, é tema para a próxima aula. Então, por enquanto é só. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa a sua curtida aí. E nos vemos na próxima aula, então. Beleza? Muito obrigado. Até lá, então. Tchau, tchau.